Eu vou fazer meu. Professor, para fazer o quê? Quando o senhor dar 10 minutos? Pronto, bom dia a todos. A gente hoje vai falar sobre o legado grego. Aí para fazer o quê com os 10 minutos? Quais 10 minutos? O senhor disse que vai dar 10 minutos para ir lá. Não, no final da aula, para vocês colocarem o nome lá no Classroom. Onde tem o link da aula, vocês vão colocar o nome de vocês lá para fazer a chamada. A chamada vai ser por lá. Tá certo? Tá bom. Aí bora lá. Hoje a gente vai continuar, a gente vai encerrar, né, o mundo grego, que a gente começou falando sobre Espartas e Atena. E a gente falou da mitologia. E agora a gente vai falar de alguns aspectos culturais da Grécia, né? O legado dos gregos para a gente. A Grécia Antiga, ela é formada pelos seguintes aspectos culturais. Tem a religião, que a gente já viu na semana passada. Eu separei só o tópico, só religião para vocês. Aí, dando continuidade, a gente vai falar sobre a filosofia, sobre a história, sobre o teatro, a arquitetura, a escultura, a medicina e a matemática hoje. São tópicos pequenos, mas são muito abrangentes e interessantes para a gente entender toda a vida, todo o aspecto cultural da Grécia Antiga. A gente vai começar só com a filosofia. Vocês têm aula de filosofia? Não. Tenho. Ainda não, não é? Não tem, não? Não. Veja só, a palavra filosofia, ela significa amizade ou amor pela sabedoria. Ou seja, é o amor que você tem pelo conhecimento, é a busca pelo conhecimento. Busquem o conhecimento, né? O E.T. Bilu fala isso. Os primeiros filósofos, eles vão vir da Jônia, onde estavam em contato constante com a sociedade, vão se destacar primeiramente nesse primeiro momento Mileto, Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, Parmênides e Demócrito. São os primeiros filósofos a se destacarem. Depois, com o passar dos anos, vai vir a tríade, né? A santa tríade da filosofia, que são Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os três principais filósofos da Grécia Antiga. Toda a base do pensamento político ocidental, pensamento social, cultural, está na ideia desses três camaradas. A Grécia ouviu diversos filósofos, mas esses três são considerados os três principais. São eles que vão dar toda a carga cultural. Aí Sócrates. Segundo Sócrates, ele é o meio ideal, a filosofia é o meio ideal para chegar ao conhecimento através do diálogo. Então, só vou aprender a partir do momento que eu começar a questionar. Por que essa cor que a gente chama de branco é branco? Alguém sabe dizer? Porque é uma escultura, né? Não é porque é uma escultura? Sei lá. É porque ele tá usando barro, eu acho. Usou Por que a barro. cor branca se chama branca? Porque não tem cor. Professor, rapidinho. O senhor pode botar no slide anterior? Porque ela é. Eu não sei. Agora vocês que também não fez sentido mais. Talvez Porque porque não seja tem uma cor. estátua. Porque não tem Talvez cor. porque Por seja isso. uma Gente, a cor- estátua. É a cor branca, gente, que ele tá perguntando. Não, Porque Porque a ela cor branca é branca. Não, no passado. A cor. Professor, não é nesse, é no outro. Aquele. o Gente, passado. Talvez branco é seja uma cor luz. sim. Talvez seja luz. Sim, pessoal. Professor, é naquele outro, não é esse. O professor tá Qual outro? perguntando. Você pode voltar dois slides aí? Esse? Isso mesmo, peraí. Calma, eu vou fazer um negócio. Eu vou tirar print. Não, ele vai postar o slide. Eu vou postar todo slide. Sempre eu não posto. Sempre eu posto os slides lá na atividade. Então, Sócrates, ele vai falar o seguinte, que o questionamento é a base de tudo. Se eu não questionar, eu não vou aprender. Aí entra nessa questão, por que as cores se chamam dessa? Por que o azul é o azul? Por que o verde? Se eu pegar a cor da minha blusa, que é azul, se eu começar a chamar essa cor de verde, vocês vão dizer o quê? E essa cor é azul. Mas por que essa cor é azul? Porque deram o nome dela de azul. Porque algum ser humano. Que é a
fosse A gente vai dizer que você tem o quê? essa Foi criada cor, por a esse nome. gente Porque eu não posso refere chamar. o nome azul. Por que eu não posso chamar essa cor de vermelho? Quero chamar essa cor agora de Por- vermelho. Por quê, Porque o nome dela é azul. Você vai pensar já é nomeada, já. E não faz sentido. Vermelho é vermelho, azul é azul. Vermelho, e sim pelo nome de azul. Aí o Sócrates vai falar isso. É Alguém falou é a aí mesma basicamente, só que com outras palavras. pessoa. Que o Sócrates vai falar que todo conhecimento que a gente tem, alguém repassa para a gente, em nenhum momento a gente questiona. Ele fala que a base de tudo é você estar sempre perguntando. A pergunta, o questionamento é a base de tudo. Eu só vou aprender realmente a partir do momento que eu penso, que eu reflito, que eu vou questionar. É a base da filosofia. É o pensar, é o refletir e o questionar. É a base da teoria socrática. Vocês vão ver isso mais a fundo quando vocês tiverem aula de filosofia. Mas assim, ele vai falar que o questionamento vai levar ao conhecimento. Ah, essa cor é azul por quê? Porque alguém me ensinou que essa cor é azul e acabou. Não tem por que eu questionar. Mas o Sócrates disse, se imagine só, se a humanidade houvesse alguma coisa, a humanidade inteira fosse extinta e só ficasse, sei lá, 2 pessoas. E as 2 pessoas, vamos mudar o nome de tudo. Essa cor agora, que eu chamo de azul, eu vou passar a chamar ela de rosa. Toda a humanidade que vier depois vai chamar essa cor de rosa. Ninguém vai saber que essa cor é azul. Porque as pessoas que ensinaram essa cor como sendo rosa. Estão entendendo? Aham. Então, essa explicação, segundo ele, é a base, né, da filosofia. É o pensar, questionar e refletir. Já Platão, o segundo grande filósofo da Grécia Antiga, ele é discípulo de Sócrates, né? Ele vai fundar depois uma escola filosófica muito famosa chamada Academia. A escola, do jeito que a gente tem hoje, nós devemos ao Platão. O Platão vai dizer que Sócrates ensinava as pessoas no meio da rua. O Platão vai dizer que tem que haver um espaço para ser um espaço do saber. Esse espaço do saber ele vai chamar de academia. Então, a escola passa a ser um espaço onde as pessoas compartilham seu saber. Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele também foi tutor de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Ele vai contribuir com o estudo sobre a lógica e também para organizar o pensamento através da argumentação. O Aristóteles vai dizer o seguinte, o que diferencia o ser humano dos animais. A gente não é o animal mais alto, a gente não é o animal mais forte, a gente não é o animal mais rápido, mas porque a humanidade conseguiu comandar o mundo, né? A Terra é comandada pelos seres humanos. Os animais mais inteligentes. Porque nós somos seres pensantes. Oi? O professor, quando o senhor falou sobre por que a cor é azul, eu fiquei pensando, por que a cor é azul? Eu agora estou na dúvida. Por que a cor é azul? Não pensa muito, não. O importante é você saber, porque vocês ainda são muito novos para essas questões filosóficas. O importante é você saber que o azul é o azul. Eu já passei alguns tempos pensando nisso e você fica viajando mesmo na maionese. Professor, coisas Oi. tão É simples verdade. assim. Fica... Deixa eu falar um de cada vez, deixa a Sofia falar. Pronto. Tá. Ô, professor, eu acho que os seres humanos, eles comandam a Terra, assim a Terra, né? Por causa da argumentação e o pensamento de cada um. Por causa do pensar, do raciocínio. Tipo, o ser humano, ele não tem sabe? O animal, ele não tem um raciocínio, ele não pensa. Ele age por instinto, né? Então, tipo, os seres humanos comandam a Terra por causa disso. Exato. Então, o Aristóteles vai falar isso. O pensar é que vai fazer com que o homem se sobressaia com relação aos outros animais. Teatro grego. O teatro grego vai nascer... Posso falar uma coisa? Pode. Sobre essa pergunta de Maria Luísa, por que azul é azul, sabe?
Assim, a gente só se O nome é viaja. azul, ou seja, a cor vai ser azul. A acho gente que eu sei fica por que é azul. viajando, tá Sabe por- pensando em coisas tão simples que a gente não dá valor, mas que tem tanta coisa interessante pra gente ver, né? Por que por que azul é azul? Por que verde é verde? Por que Eu sei. Exato, assim. vermelho é vermelho? Isso é uma coisa básica da Porque às filosofia, vezes eu sei. mas é justamente o quê? Para você refletir. É uma das premissas. Pensar, questionar e refletir. São as 3 premissas da filosofia. Viajando na maionese. Então, uma das premissas da filosofia é exatamente essa. É você pensar. E por que isso é dessa maneira? Por que não é de outra maneira? Por E aí exemplo, isso vai instigar o quê? A nossa inteligência. A partir do momento que a gente pensa, vai instigar a nossa inteligência e a humanidade vai evoluir. Os problemas são dados para a humanidade vai pensar e a gente vai evoluir como sociedade, né? Como humanidade. por exemplo, por que esse graveto é assim? Não, se a gente for pensar, vai pensar, porque tudo é dessa maneira. Então vamos esquecer filosofia um pouquinho e vamos partir para o teatro. Quando vocês estiverem na aula de filosofia, vocês vão ter bastante tempo para pensar, questionar e refletir. Aqui é só para vocês terem uma ideia do que é. Professor, já tô viajando aqui na O maionese. teatro grego, ele vai nascer na Acrópole, que é uma cidade de Atenas, na cidade de Atenas, né? Volta do século VI a.C., nas festas dedicadas a Dionísio. Lembra que eu falei para vocês de Dionísio? Deus do vinho e posteriormente do teatro também. Na aula de artes. Primeiramente, o teatro ele vai surgir com narrativas religiosas, mitológicas, abordando também as tragédias e a comédia, ligadas ao comportamento humano. Uma característica do teatro grego: apenas homens podiam ensinar utilizando máscaras, que até vocês já tinham falado que já tinham visto isso na aula, não foi de arte, se eu não me engano. Sim. Aí está o teatro grego, a forma do teatro grego, como era, né? Os atores... Essa forma é bem melhor dos dias de hoje. Porque fica todo mundo na frente de um do outro, fica só assim na frente. O teatro grego era em forma de concha, né? Então tinha a entrada do teatro, tinha o terraço, tinha os camarins, tinha a parte da orquestra. E o teatro grego tinha uma característica interessante. Qualquer ponto de onde você estivesse, você conseguiria ver a peça bem. Não importa se você estava na primeira fileira ou se você estava na última fileira lá em cima. Você conseguia ver bem, porque eles faziam o teatro com a harmonia perfeita. Esteticamente perfeito. Oi. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, um tipo de pergunta. Será que os estádios de futebol foram criados em inspiração aos teatros gregos? Sim, as inspiração das arenas esportivas, não apenas os estádios de futebol, mas arenas esportivas são inspirados nesse conceito. A inspiração, o conceito que eles pegam é esse. Porque são muito parecidos o formato. Sim. Os principais autores do teatro grego: Esquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. São os 4 principais autores do teatro grego. Esquilo, professor? Sim, o principal texto do Esquilo é o Prometeu Acorrentado. Lembra da mitologia de Prometeu? O homem que criou o homem? Sim. Quem criou o homem que deu vida a essa lógica que criou isso foi o Esquilo. Prometeu a ela que iria se casar. Não. Ele contava fatos sobre os deuses e mitos. O Esquilo era um autor que se preocupava muito com a questão religiosa. O Sófocles escreveu uma peça chamada Édipo Rei, onde lá ele falava sobre grandes figuras reais. O Eurípides, as troianas, falava sobre os renegados e vencidos. E o Aristófanes, ele teve várias peças de sucesso, como Lisístrata, As Vespas, As Nuvens, Assembleia de Mulheres. Ele é considerado o maior representante da comédia grega clássica. O Aristófanes, né, um dos principais, se não o principal autor, junto com o Esquilo. O Esquilo ele é mais famoso.
Por que o Esquilo ele é mais famoso? Porque o Esquilo ele retratava principalmente os deuses dentro da sua lógica. Ao teatro grego, os atores eram sempre do sexo masculino, vocês já sabem disso, né? E usavam máscara de homens, mulheres, de velhos, novos. A máscara era triste, alegre. As primeiras representações... Estranho. As primeiras representações teatrais foram as tragédias e, posteriormente, vai surgir a comédia. Então, o homem que fazia todos os papéis. A mulher, em alguns teatros da Grécia Antiga, a mulher não podia nem entrar para assistir às peças. A história. No máximo, a mulher ficava só nos bastidores. Nem nos bastidores deixavam. Nem nos bastidores a mulher deixava. Na cidade de Atenas, ainda as mulheres poderiam ficar. História, a principal disciplina do mundo. Os gregos vão procurar conhecer e explicar suas origens. Dessa forma, eles vão recorrer aos mitos e lendas, que eu já falei para vocês. Que lá eles contavam as façanhas de deuses e heróis. Só que aí vai surgir duas figurinhas, que são o Heródoto e o Tucídides, que Heródoto, ele é conhecido como o pai da história. Porém, ele não tinha um raciocínio perfeito. O Heródoto, ele deixava-se levar por explicações míticas e lendárias, mas tinha algumas atitudes críticas em relação às fontes de suas histórias. O Heródoto, ele se cair lá, quem é o pai da história? Heródoto. Heródoto, ele é conhecido como o pai da história. O outro é Tucídides. Ele é considerado o fundador da história científica. Por quê? Ao contrário do Heródoto, em seu trabalho não havia lugar para mitos e lendas. Ele vai o primeiro homem a transformar a história em ciência. Ele quer saber as fontes, de onde surgiu, como surgiu, e aprovar. Não é só falar, eu tenho que falar e provar que aquilo realmente aconteceu. Na arquitetura, tem 3 estilos diferentes, que é o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. Aí a gente vai falar agora sobre cada um desses 3 estilos. O estilo dórico é um estilo com poucos detalhes, transmitindo uma sensação de leveza. Vocês estão vendo aí que é um estilo bem mais simples, caracterizada por elementos geométricos essenciais. Já o jônico é um estilo que tinha apesar de ser leve, mas tinha um pouco mais de representatividade, as colunas eram um pouco mais representativas. Ela tinha 2 volumultas, geralmente em cima, que era delicado e luxuoso. Já o estilo corinto era o estilo mais luxuoso, era o estilo mais complicado de se fazer. Caracteriza-se pelo excesso de detalhes, que normalmente era decorado com folhas. E a gente pode afirmar, né, que o estilo corinto é uma mistura das duas, da dórica e da jônica. A obra mais famosa da Grécia Antiga, agora a gente vai ver, né, o Parthenon. O templo dedicado a deusa Atena, lá na Grécia. É um dos monumentos mais belos da arquitetura grega, erguido em homenagem à deusa Atena, com característica do estilo dórico. O escultor Fídias se destaca por ter ornamentado o exterior e o interior desta construção. Vocês já foram para campo de futebol? Eu não. Nem eu. Não. Mas eu já vi ele assim, de frente, assim. Sim, professor, já fui. O Parthenon hoje não está mais dessa maneira. Hoje a gente só tem as ruínas. A gente só tem as ruínas. Mas o Parthenon, o tamanho dele que os historiadores estimam quando ele foi inaugurado, quando ele foi construído, o Parthenon, em homenagem a deusa Atena, ele tinha o tamanho de 2 estádios de futebol. Enorme. É o quê, professor? 2 estádios de futebol, era esse templo religioso. doido? Que no Parthenon é a morada da própria deusa Atena, né? A própria deusa morava lá. Nossa. Na escultura, a escultura grega desenvolveu-se principalmente ligada à arquitetura, né? Eles representavam os deuses, heróis e acontecimentos. Aí a gente tem a escultura de 2 deuses. Que deuses são esses? O tridente, quem é que usa o tridente? Poseidon e Atena.
Esse é Poseidon e Atena. Atena. Aí tem Poseidon e Atena, essas duas. A imagem que está com fundo azul é o Poseidon. E a outra imagem é a Atena. Um Oi? detalhe, rapidinho. Assim, sabe aquele negócio das estruturas e tal? Aí não tem o Corinthians. Sim. Então, uma coisa que eu percebi é que o Corinthians é mais, assim, mais detalhista e tal, é mais puxado a um tempo que as construções eram mais detalhistas e tal. Tudo tinha os mínimos Sim, detalhes. você falou. Era o barroco, o estilo barroco. O estilo barroco Sim, seria quase dessa maneira, mas não chega a ser dessa maneira, não. Não é Aí não algumas tem tantos detalhes como o estilo barroco, porque o estilo barroco tem muito, mas muito Dá detalhe. pra perceber que tem volta como se fosse caracol. Isso. Eles tinham muito trabalho para detalhar cada bem simétrico, dele. né? Isso. Algumas características da escultura. A escultura ela tem característica humanística, a naturalidade, o movimento, sempre tem essa ideia de que está se movimentando, a serenidade, o idealismo, a proporção e nas esculturas femininas a elegância nas roupas. Então são características da escultura grega. Essa questão, né, do ser humano natural, estando em movimento e que tem uma proporção compatível. E não tem vestido? Oi? Não tem vestido, não? Tinha, elas usavam roupas. Professor, por que a maioria das Por Por que a maioria das estátuas da Grécia cultura as grega, pessoas... as estátuas estão nuas. Estavam aparecendo Então. com Peraí, Juliana tá falando. Uma pessoa por vez, bora lá, pessoal. Júlia. É Júlia. Professor, Fala, Juliana. por que a maioria das estátuas gregas elas estão nuas? É para mostrar os elementos do corpo humano. Eles se Eles preocupavam viam o corpo muito em humano demonstrar a como beleza do corpo humano. Uma beleza natural. A Eles ideia viam o corpo deles humano como é uma beleza mostrar a natural. perfeição, que é o ser humano, né, a maior criação dos deuses. Eles queriam mostrar a perfeição do corpo humano. A ideia deles era essa, transmitir dessa maneira. Nossa, não podia pelo menos... Não podia pelo menos só cobrir essa física. Eles Na viam o corpo medicina, humano como beleza natural. na medicina a gente tem um modo grego Hipócrates. Ele é considerado o fundador da medicina, né, ocidental. Ele vai descobrir que as doenças possuem causas naturais. Ele vai perceber também a relação ao modo de vida dos pacientes com relação à doença. Então, meu modo de vida vai mostrar se eu vou ser uma pessoa saudável ou se eu vou ser uma pessoa doente. Ele é o cara que vai descobrir isso. Na época, era um minutinho só. Na época, era muito forte a crença que as doenças ocorriam por vontade do destino ou por causa dos deuses, né? Aí embaixo tem a imagem de Asclépio, que era o deus da medicina. Oi, agora fala. Eu queria saber por que o nome do homem é Hipócrates. Foi por causa desse homem que surgiu a palavra hipocrisia, foi? Rapaz, agora tu me pegou, não tenho a mínima ideia. Eu acho que sim, mas é certeza eu não posso dizer não. É. Verdade. Poxa. Certeza eu não tenho. Ele que descobriu a medicina. Certeza eu não tenho. Agora ele é o pai da medicina. Tanto é que se um dia vocês forem fazer no curso de medicina, quando você se forma em medicina, você acaba o curso, você tem que fazer o juramento de Hipócrates. Que é o juramento da ética, da lealdade, de tudo mais. Tem um juramento que é bem bonitinho, esse juramento de Hipócrates. Dia que você se formar, se um dia alguém for fazer medicina. Aí tem uma frase dele que é bem interessante, de Hipócrates. Quer dizer o seguinte, a frase dele, que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina. Aí ele é um dos primeiros caras que vai descobrir a relação, né? Do como a gente se alimenta para nosso modo de vida. Matemática. Matemática, a gente tem duas figuras principais que vão se destacar no mundo grego, que é o Tales e o Pitágoras, que até hoje tem, né, teorema de Tales e teorema de Pitágoras, vocês aprendem na escola o teorema dos dois.
Tales de Mileto ele é considerado o primeiro matemático, pois eles são atribuídas às descobertas matemáticas da geometria. Vocês estudam geometria e matemática? Aham. Tudo que for geometria, vocês devem ao Tales de Mileto. Outro personagem. Com geometria tem a ver com, tipo, Peraí, mas geometria e matemática não são a mesma coisa? É a mesma coisa. A geometria é uma das áreas da matemática. É dentro da matemática. A Dentro da geometria matemática. tipo os formatos. É como das história. coisas, A gente não tem história. Aí tem a história do Brasil, a história do mundo, a história pernambucana. Aí na matemática, uma das áreas da matemática é a geometria. Geografia é geometria. Outro personagem matemático do mundo grego é Pitágoras, que além de matemática, ele era um filósofo bem respeitado. Ele é considerado o quarto grande, né? Os 3 grandes filósofos são Sócrates, Aristóteles e Platão, e o quarto grande é o Pitágoras. Ele é envolvido especialmente com a questão religiosa e política. O Pitágoras, né? O seu teoremazinho lá de Pitágoras, que se eu não me engano, o teorema de Pitágoras ele fala a questão da proporção, né? A proporção de cada ponto. Aí a revisão de tudo que a gente viu hoje. A gente aprendeu que a Grécia Antiga está dividida nos seguintes aspectos culturais. Semana passada a gente falou sobre a religião, né? Com a adoração de vários deuses. E a civilização grega é politeísta. Elas acreditam em vários deuses. Na filosofia, os primeiros filósofos são jônicos. E depois vem os grandes filósofos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. O teatro, ele vai surgir na cidade de Atena, a partir das festas dedicadas a Dionísio, que é o deus do vinho e do teatro. Os principais temas que eles abordavam lá eram a tragédia e a comédia. E apenas homens participavam utilizando máscaras. A história. Heródoto, o pai da história, e Tucídides vem com a história científica. Na arquitetura, a gente tem 3 estilos principais, que é o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo corinto. Na escultura, eles representavam os deuses e heróis. Na medicina, aí vem o Hipócrates, né? E seu juramento altamente utilizado por médicos. E a matemática, Tales e Pitágoras. Alguma dúvida? Não. Professor, Não. professor. Agora, Professor, ainda tô viajando na maionese aqui por causa do azul. oi. Ainda tô viajando na maionese por causa do azul. Vocês vão ficar aí viajando. Vocês vão viajar na maionese quando vocês chegarem no ensino médio, quando vocês começarem a ver filosofias, bases fundamentais da filosofia. Verdade. Aí vocês vão viajar mesmo na maionese. Azul, caneta. Bora para a atividade. Qual é a atividade? Atividade agora. Primeira questão. Professor, só pergunta se era pra casa ou agora? Para fazer agora. Deixa eu pegar minhas coisas. Professor, não poderia copiar, Professor, Oi? é pra copiar, Não, só resposta. slide. Vocês vão colocar só respostas. Por Peraí, eu tô acreditarem. pegando meu caderno, que eu não tô achando meu Então caderno. deixa eu colocar na Oi. matéria de história. História. Eu vou dar um minutinho para vocês acharem o caderno de vocês. Eu já estou caderno. Eu já tô com o caderno aqui já. Querem ver o meu caderno? Já Deixa eu peguei ver meu aqui. caderno. Aqui meu caderno. Primeiro quesito, já tô copiando. Olha, do BTS, o BTS, o BTS. Bora lá, primeira questão. Peraí, professor. Eu nem achei. Eu achei. Ainda tô procurando. Professor, eu acho que ela Eu também. Eu também. Eu tenho certeza. Eu achei. Também acho. Professor, Acho que é Peraí, professor, rapidinho. Mateus. Eu só tô vendo a Anitta procurando seu caderno. Que legal.
Pode passar, professor, que a gente já respondeu. As pessoas que acreditam em diversos deuses não são ateus, Júlia. Eu acho que foi a Júlia que falou, né? Não, fui eu não. Professor, eles Professor, eram pode ir. politeístas. É politeísta, com certeza. Professor, eles eram politeístas. Politeísta. Exatamente. Professor, eles eram politeístas. Sim, a gente já sabe que eles eram Politeístas. Agora é só a gente responder e ficar quieto. Literalmente quase todo mundo falou. Cadê o professor, gente? Se todo mundo falou, então, a resposta é O professor politeísta. tá Oh aqui, my ele só tá em God, ele silêncio. chegou. Ela também um pouco feliz. Foi a resposta do primeiro por acreditar em diversos deuses dos gregos antigos eram Politeístas. uma pessoa ateu é o quê? Vocês sabem quem é ateu? Não acredito em nenhum deus. Não, Ele não acredita em nenhum Não acredito em nenhum deles. Eita, meu Deus, eu esqueci disso. nenhum deles existem. Que ateus era... Uma pessoa Nenhum deus. induz, ela é o quê? Eu não sei. Eu também não sei, não. Nunca ouvi nem falar essa palavra. Induz, não sei o quê. Eu não sei, professor. Essa palavra não existe, não. Foi só para uma pegadinha para vocês. É sério? Politeísta. Sério. Politeístas. Pessoa, Não, gente que acredita Politeístas acreditam em vários deuses, eu acho. Gente que acredita em vários deuses. Monoteísta. E monoteísta é quem acredita em um Deus só. Em um Deus. É. Então a resposta correta é qual? Letra C. politeístas. Politeísta. Letra A C, gente já sabe politeísta. disso, professor. Segunda questão. A gente responde até de olho fechado. Prestem atenção. Segunda questão. Professor, Abaixo. Oi. professor, é pra botar a pergunta? Não, não precisa não, só a resposta. Aí você coloca a resposta do primeiro, letra C, politeísta. Você vai colocar assim no caderno. Ah, Resposta do primeiro, letra C, politeísta. E depois vocês vão enviar essa atividade lá para o Classroom. Tá bom, professor. E lá no Classroom, depois eu vou colocar os textos. É e vai ter pra uma enviar, é atividade professor. para enviar pelo Classroom. Eu sabia, não. Eu posso enviar as outras duas? Pode sim. Segunda questão. Abaixo temos duplas de figuras gregas conhecidas. Qual dessas duplas vão se destacar na filosofia? A letra A, Fídias e Tales. Letra B, Sócrates e Heródoto. Letra C, Hipócrates e Platão. Ou letra D, Sócrates e Platão. Meu Deus. E Heródoto. Quem acha que é a letra A, diga eu. Eita, bateram alguma coisa aí. Ninguém acha que é a letra A. Letra B. Eu voto. Errado. Não é? Não é B, não. Letra C. Letra C, quem é? Diz eu. Eu. Professor, eu li. Eu, digo é Sócrates. a letra D. Não, eu confundi. É Sócrates. É a letra D, professor. Sócrates. Professor. É a letra D, Sócrates e Platão. Vai lá, alguém está pedindo para falar. Professor, Fale. olha, pode copiar pergunta e resposta? Ou só a Não, só a resposta. resposta? A resposta é letra D, Sócrates e Platão. Pode mandar a próxima, professor. Peraí. Terceira questão. Tanto Heródoto como Tucídides. Qual é a resposta da segunda questão, prof? Peraí. A segunda é letra D, Sócrates e Platão. Vai, pode ir. Terceiro, tanto Heródoto como Tucídides estão ligados a um dos Fala, aspectos professor, culturais da Grécia Antiga. Que aspecto é esse? Aspecto filosófico.
religioso, Professor, histórico, filosófico ou matemático? ô professor, eu acho que é matemático. Filosófico. Quem é o pai da história? Professor, é letra B, Esse histórico. Heródoto. Heródoto é o pai da história. Então é Logo, aspecto religioso. É a religioso. resposta correta é aspecto histórico. Aspecto histórico? Isso. B. Deixa eu... Um minutinho só. Deixa eu... Só vou coisar aqui a minha câmera rapidinho. Tanto Herodes com Heródoto É o aspecto histórico. Letra C. estão ligados a um aspecto. Deixa eu colocar aqui um minutinho só o meu notebook para carregar, porque ele tá pitando aqui, senão vai apagar e a gente não vai terminar. Tá. Vamos lá, notebook. Ação de vida. O azul é azul. Me digam por quê. Porque Pronto. o azul é azul. Porque Ainda de tá rosa. viajando na maionese. Ninguém quer ver Todo mundo isso. respondeu a terceira questão? Sim. Eu sei lá, professor. Deixa eu ver Quarta aqui. questão. Arquitetura grega. Professor, peraí. Tu tá aí o tempo todo aí, Anitta. E tu ainda não copiou? Então volta lá, professor, por favor. Deixa que eu vou tirar print. Ô, Anitta, é só escrever a resposta, não é pra Só copiar, escrever a não. resposta. Anitta, letra B. Eu sei, eu não tô copiando. Anitta, letra B, Anitta. Não tem o que pensar, Anitta. Todo mundo já disse, Anitta. É letra B. Terceiro, é letra B. Tá. Eu que tô sendo esperta nessa história. Nem precisava copiar. Quarta questão. A arquitetura grega pode ser dividida em 3 estilos, que indicam sutileza, graça e detalhes. Quais são os 3 estilos? É o estilo dórico, jônico e corinto. É o teatro histórico e a medicina. É o religioso, mítico e filosófico. O divino, heróico e humano. Letra A. Quem acha que a letra D de Zeus? Eu. A letra Quem A. acha que a letra C? É letra A, letra A. Todo mundo acha que é a letra A? Sim. 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 Desculpa. Vocês exato. Acertaram. Ah, tá vendo? Quer fazer suspense. Ratuna, Matheus. É a dórico, jônico e coríntio, né? Os 3 estilos da arquitetura grega. O Paternon, quinta questão. Professor, volta lá para eu botar a letra A, por favor. É dórico, jônico e corinto. A resposta. O Paternon, uma das mais lindas construções grega, foi erguida em homenagem a uma divindade. A que divindade foi? A Zeus, a Hera, a Apolo ou a Atena? Zeus. Brasil. É Zeus. Meu Deus, professor. Zeus. Eu acho que é Zeus. Zeus. Não foi Zeus. Professor, Oi. a estrutura Paternon, ela foi dedicada a Deus Atena, letra C. Não foi? Exatamente. Eu tô falando, cara. Letra C, Atena. Letra C. Letra Paternon C. é uma estrutura dedicada. Aqui, ó. Paternon é um dos mais belos monumentos da arquitetura grega, erguida em homenagem a Deus Atena. Tá vendo? É isso aí. Letra quanto, gente? Letra C, Atena. Letra C. Letra C. A terceira C. letra do alfabeto. Professor, Sexta questão. professor, Oi. me fala aí a resposta do quarto, por favor. Porque... Dórico, corinto e jônico. São os tá. 3 estilos. Com certeza é letra A. Letra A, né? Sexto. Quais são os principais autores do teatro grego? Sócrates, Aristóteles e Platão. Zeus, Poseidon e Hades. Ares, Pitágoras. Esquilo, Eurípides e Sófocles.
Professor, Esquilo, Eurípides e Sófocles. professor, letra D, Esquilo, Eurípides. Quem acha que é a letra A, diga eu. Não, que só. Voto na letra D. Eu também, Acho porque que a isso letra tá B. na ordem. Letra D. Letra A B. letra A Letra D. são os três da filosofia. A letra B são deuses. A letra C, a gente tem matemáticos e medicina, né? Hipócrates, Tales e Pitágoras. E a letra D, a gente tem os autores, né? Só lembrar de Esquilo. Eu voto na letra D. Letra D. Esquilo, Eurípides e Sófocles. Também. A Letra resposta correta é a letra D. Esquilo, Eurípides e Sófocles. Eu sabia, porque isso não tá na ordem. C, D, B, A, C, D. Olha isso. Esse negócio não, que são nomes muito gregorianos para mim. Alguém tá com algum tipo de dúvida? Não, senhor. Não. Não. Tem um moço estranho aqui. Pronto, eu vou interromper o compartilhamento. Espera, professor, eu estava escrevendo os nomes.